Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 5: Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 1: Casamento, um princípio para a edificação da Igreja. Terça-feira, ler com oração Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Voltar ao princípio. Chegamos a Mateus 19, que nos apresenta a questão do divórcio. Muitos alimentam curiosidade acerca desse assunto, mas adianto que abordaremos essa questão do ponto de vista da edificação da igreja, pois este é o foco desta série do Alimento Diário. Jesus havia deixado a Galiléia e seguia para Jerusalém pelo caminho a leste do Jordão, na região onde hoje fica a Jordânia, país vizinho de Israel. Ali ele foi questionado sobre o assunto. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Mateus 19, do 3 ao 5. Atente para a expressão desde o princípio. Ela aparecerá novamente na sequência do texto, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Versículos 6 a 8. Observe que o divórcio não está relacionado com a vontade original de Deus, mas sim com a dureza do coração do homem. Contudo, como viviam Adão e Eva no princípio? E por que não havia divórcio naquele tempo? Vejamos como era no princípio. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Observe o que esta palavra sobre casamento nos revela sobre a edificação da igreja. Não é bom que você esteja só. Ser um cooperador, obreiro, pregador e diácono solitário não é bom para a edificação, porque isso não o ajudará a conviver com pessoas diferentes de você. O casamento é um importante passo em direção à edificação, pois nele aprendemos a ser mais empáticos e a nos preocupar com o próximo. Se não há bom relacionamento, a edificação da igreja não ocorrerá. Lembre-se, somos edificados com os outros, nunca sozinhos. Na sequência, temos outro importante princípio do casamento que deve ser aplicado na edificação da igreja. Então, Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. A palavra transformar em hebraico significa construir e edificar. Agora você entende porque essa palavra sobre o casamento é também uma palavra sobre edificação? Deus edificou Eva a partir de Adão. Eles se tornaram uma só carne, estavam nus e não se envergonhavam. Versículos 23 ao 25. Quando Jesus havia dito sobre o divórcio que não era assim desde o princípio, ele se referia a essa época em que Adão e Eva viviam em simplicidade, em plena confiança em Deus.
O cuidado de Deus para com esse primeiro casal realmente foi extraordinário. No Jardim do Éden, o Senhor disponibilizava todo tipo de alimento físico que eles necessitavam para viver. Gênesis 1:29. O Senhor não somente se preocupou em alimentá-los fisicamente, mas em lhes proporcionar a experiência de ter algo agradável e prazeroso. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Entretanto, Deus sabia que ainda assim a maior necessidade humana não estava em saciar o corpo físico, mas a alma. Esse é o maior desafio de Deus, pois a alma humana tem uma carência muito grande e, caso não seja saciada, experimentará situações de estresse e ansiedade e poderá entrar em colapso. Por isso mesmo, Deus aparecia no final do dia no Éden para suprir a alma de Adão e Eva com sua palavra. Gênesis 3:8. Quando o Senhor diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4, Ele nos revela que não vivemos somente pelo suprimento físico, mas necessitamos também do espiritual para viver. Observe o quanto o Salmo 119, o mais longo da Bíblia, apresenta as várias características da palavra de Deus em sua função de alimentar e saciar nossa alma. Já parou para perceber isso? No Jardim do Éden, quando Deus se encontrava com Adão e Eva, tudo o que ele falava era alimento para eles. Era assim que Deus supria as necessidades da alma deles. Não fazia o menor sentido o divórcio nesse tempo, pois o casal era saciado e suprido, tanto física quanto espiritualmente. Que possamos voltar ao princípio, ao tempo em que o homem vivia por aquilo que saía da boca de Deus. Pergunta de hoje: quais lições desse dia você tira para a edificação da igreja em sua cidade? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.